Olá, hoje nós viemos aqui em nome da equipe Trend Research para apresentar os resultados da pesquisa de mercado de audiovisual que nós fizemos nos últimos meses para vocês, nossos clientes. Pode passar. Então, primeiro, eu vou apresentar aqui para vocês as metodologias que a gente aplicou nessa pesquisa para coletar os dados, os resultados. A primeira foi a Desk Research, do qual a gente utilizou 25 fontes de pesquisa. Segundo, os métodos observacionais, que foram 7 métodos que a gente observou, 7 locais que a gente observou. O grupo focal, que foram 2, entrevistas em profundidade, que foram 2, e o questionário online, que tiveram 22 perguntas. Agora, explicando um pouquinho mais sobre cada método, o método observacional, a gente observou cinema, que foi no caso a Cinépolis, a plataforma de streaming, que foi a Netflix, uma plataforma de streaming de live, que foi a Twitch, e a TV aberta, que no caso foi o canal da Globo. As redes sociais, que a gente viu tanto o Instagram como também o YouTube, e o comportamento dos consumidores nas redes sociais, como no Instagram e na Twitch também, que comentam sobre os conteúdos, e os locais de registro de opinião, como Reclame Aqui. Os grupos focais a gente dividiu por geração, para entender melhor a questão da diferença de perfil de comportamento. Então a gente fez 2, que foi um da geração Z e outro dos milênios. A entrevista em profundidade a gente fez com 2 mulheres que atuam no mercado. A primeira foi uma roteirista e autora da Rede Globo, que ela é roteirista do BBB e ela também é roteirista e autora de séries e novelas da Rede Globo, como também da Globoplay. Então ela tem essas 2 visões, como de plataforma de streaming, como também de uma pessoa que atua numa TV aberta. E a outra pessoa que a gente entrevistou foi uma mulher que é cineasta e produtora. Ela também trabalha na televisão, trabalha numa TV local, num canal de TV local, que é a TV Cidade, aqui de João Pessoa, e ela também é produtora independente. E a gente fez também um questionário online, né, como eu já falei, que tiveram 22 perguntas, 204 respondentes, sendo eles 128 da geração Z, 53 millennials, 17 geração X, 6 baby boomers, 42% das pessoas era do gênero masculino, 57% do gênero feminino e 92% das pessoas possuíam ensino médio completo. Com os resultados, a gente realizou análise descritiva das variáveis e a tabulação cruzada para tentar entender melhor os dados e desses dados tirar informações e conclusões a respeito dos mercados. No Desk Research, a gente fez a pesquisa inicial para tentar entender um pouco melhor do mercado e entender do que se tratava esse mercado. E no mercado audiovisual brasileiro, a gente enxergou 5 tipos de meios de distribuição, que são os principais, que são eles: o cinema, a televisão, que tem tanto TV paga como a TV aberta, a plataforma de streaming, que no caso é o streaming, as redes sociais e streaming de live. Pode passar. Trazendo um pouco sobre as percepções de mercado que a gente obteve tanto a partir da pesquisa qualitativa quanto da pesquisa quantitativa, a gente observou principalmente algumas tendências e mudanças que tiveram no mercado. Por exemplo, as plataformas agora, elas estão estruturadas estrategicamente para te prender, ou seja, através de conteúdos mais recomendados. Por exemplo, a Netflix, ela vai pegar com base nas séries e filmes que você assiste dentro da plataforma e até em plataformas externas, né, através de algumas ligações, ela vai pegar aqueles conteúdos que você mais assiste e vai recomendar para você, fazendo com que você cada vez mais queira assistir outros conteúdos similares dentro da mesma plataforma. Outro exemplo é o For You, que tem no TikTok ou até mesmo no Instagram, ali dentro do Reels, ele vai sempre recomendar para você. Até no feed agora aparecem algumas publicações sugeridas que são justamente com base naquilo que você mais assiste. A gente também observou que houve uma mudança de consumo por conta da tecnologia, ou seja, algumas pessoas elas diminuíram seu consumo de TV aberta, substituindo ele por plataformas de streaming, por exemplo. Hoje em dia você não vê ninguém mais indo alugar filmes em locadoras, por exemplo, é algo que mudou totalmente da água para o vinho ali, pode-se dizer. Também teve a questão da TV aberta, que ela continua sendo o principal meio de distribuição. Apesar disso que eu acabei de falar, das mudanças por conta da tecnologia, segundo a ANSIM, a TV aberta ela ainda continua sendo o meio de distribuição mais utilizado no país. A gente também observou que o comportamento do consumidor ele influencia para a criação de conteúdos. A partir da nossa entrevista com aquela autora da Rede Globo, ela mesma falou que na questão do BBB, por exemplo, eles observam muito a opinião das pessoas através das redes sociais. Por exemplo, o Twitter, que é basicamente uma plataforma aberta de comentários ali. Eles observam em tempo real como é que está a reação das pessoas em relação ao que eles estão mostrando. A gente também viu que o mercado audiovisual ele se relaciona com outros mercados a partir da publicidade. Por exemplo, hoje em dia, quem não tem um comércio que está sendo divulgado através do Instagram, por exemplo. Então, há muito essa relação, essa conexão. Puxando mais agora, delimitando para a aba do comportamento do consumidor, a gente observou, tanto através dos grupos focais quanto através da nossa pesquisa quantitativa, que eles prezam muito pela facilidade, pela acessibilidade aos conteúdos. Então, hoje em dia, através do celular, você consegue facilmente abrir o Instagram e ter acesso a diversos tipos de conteúdos ali.
A maior parte desses conteúdos são através justamente da internet. E eles veem a experiência como um diferencial. Por exemplo, a sua ida ao cinema é diferente de você assistir um filme em casa. Você está assistindo ali, beleza, mas você ir até o cinema, ter aquela experiência com um som diferente, com poltronas diferentes, com um clima diferente, com a tela maior. Então, tudo isso é algo que conta também para o consumidor. Eles são fortemente influenciados pela mídia, tanto que hoje em dia existe essa profissão de influenciadores digitais, é porque através dele, através da mídia, através de redes sociais, eles vão te influenciar a também consumir certos tipos de conteúdo. Então, como eu falei, os consumidores hoje em dia eles têm o hábito de dar feedbacks através de redes sociais, a exemplo do BBB, que utiliza desses feedbacks para poder criar conteúdos dentro do programa. E assim também são feitos em diversas outras plataformas. A gente observou muito as diferenças de perfil entre a geração Z e a geração Millennials, e através do nosso questionário quantitativo, a gente também abarcou outras gerações, como a X e a Baby Boomers. E a gente percebeu que tem uma frequência de consumo diferente na nossa pesquisa quantitativa e na nossa pesquisa qualitativa, que vai ser abordado logo após. Então, como resultados, nós tivemos os tipos de conteúdo de preferência, sendo a maioria séries longas. 24% optaram por séries longas. Mas a gente observou que os meios de distribuição mais utilizados é o Instagram e as plataformas de streaming, sendo o Instagram tomando conta de 40% dos respondentes. Então, apesar de a preferência deles ser por séries longas, o meio de distribuição que eles mais utilizam é o Instagram, por ser algo viavelmente mais rápido para eles consumirem no dia a dia. Apesar de a gente ter comentado antes, né, que a TV aberta, ela ainda é o meio de distribuição mais utilizado no Brasil, na nossa pesquisa a gente teve um resultado diferente. Mas por que a gente teve um resultado diferente? Porque as pessoas, o público que a gente atingiu, é um público que tem acesso à internet. E ainda no Brasil tem muita gente que não tem acesso à internet. Então essas pessoas que consomem mais TV não responderam ao nosso questionário, porque é um questionário online. Então a gente já tem isso, leva isso em consideração quando a gente para olhar os resultados. Exatamente. Na questão da TV paga, a gente observou que 37% dos nossos respondentes nunca tiveram TV paga e 14% deles já tiveram, mas cancelaram porque substituíram por plataformas de streaming. Então, como a Poliana acabou de ressaltar, a gente tem noção que a maioria dos nossos respondentes fazem parte da geração atual, que é a geração Z. Uma geração de público mais jovem, né? No caso. E muitos deles não pegaram essa era de TV, que a TV estava em alta, então eles já entraram nessa era mais de plataformas de streaming, de acesso a conteúdos online. Aí a gente também observou que no meio de distribuição mais utilizado por geração, já fazendo um cruzamento dos dados aqui, a gente tem que 42% da geração Z, eles consomem conteúdo do Instagram. E os millennials já não ficam por baixo, não tem uma diferença significativamente grande. 37% ainda consomem mais conteúdos pelo Instagram. Então, a gente percebe que não teve uma diferença muito grande entre as gerações em relação ao consumo de conteúdos online. Trazendo para as nossas afirmativas dos questionários, a gente reparou que, por exemplo, no tempo livre, tanto a geração Z quanto os millennials, eles costumam consumir muitos conteúdos audiovisuais. Tá ali sem fazer nada, abre o Instagram, começa a consumir conteúdos e às vezes passam horas ali consumindo sem nem perceber. Também reparou que os baby boomers, eles preferem consumir conteúdos mais rápidos do que conteúdos mais longos. Teve uma média ali de 4 pontos numa escala de 5, dizendo que eles preferem conteúdos mais rápidos do que conteúdos mais longos. E já as outras gerações permaneceram na faixa de 3.4 e 3.3, sendo bem similares ali. A gente também observou uma diferença grande em relação ao consumo de conteúdo de TV aberta. A geração Z, por exemplo, chegou bem próximo de 5, enquanto as outras gerações se mantiveram abaixo de 3. Ou seja, essa geração mais jovem agora, basicamente, parou de consumir TV para consumir outros tipos de conteúdo, muitas vezes por meio dos online, né? Agora falando um pouco sobre as oportunidades do mercado que a gente enxergou após a pesquisa de mercado, pode passar. A gente enxergou primeiramente a oportunidade de produção de conteúdo para streaming, que não só as próprias empresas produtoras de conteúdo estão produzindo alguns conteúdos que são mais voltados para passar nos streamings, para serem distribuídos nos streamings, a gente viu também que tem uma possibilidade de produtores independentes fazerem filmes e, enfim, produções no geral, para serem compartilhados, né, distribuídos através dos streamings. Outra oportunidade é em relação à produção de vídeos para as redes sociais, porque as pessoas elas estão consumindo muitos vídeos nas redes sociais. Então a gente tem tanto oportunidade para uma pessoa que quer produzir de forma independente, fazer ali reels, vídeo no YouTube, alguma coisa assim, como também para videomakers e pessoas que trabalham mais ali na parte de produção também, porque está tendo muita demanda para isso. E outra oportunidade que a gente percebeu foi em relação à publicidade e branding. Porque, como a Larissa citou anteriormente,
os mercados, eles se relacionam com o mercado audiovisual, porque no mercado audiovisual sempre foi assim, como na televisão, né? Era assim, hoje continua sendo assim ainda nas redes sociais e nos streamings, onde passa propaganda de outras coisas. Então também é uma oportunidade para outras empresas que não são do meio audiovisual para estar ali meio que compartilhando e fazendo a publicidade da sua marca. Bem, essa foi a nossa apresentação, então, de alguns dos nossos resultados da nossa pesquisa. Se vocês quiserem ter mais informações, vocês podem entrar em contato com qualquer um de nós 4 da equipe que realizou a pesquisa, que nós estaremos à disposição. Muito obrigada. Obrigada.